assim, o que mais me trouxe aí para bater papo com ele é a experiência que ele tem em arqueologia pré-histórica, antropologia biológica, com ênfase em bioarqueologia. Estou deixando correr aqui, porque a gente vai conversar muito sobre essas questões. Arqueologia amazônica, saúde e estilo de vida e evolução biocultural humana. Então, vamos bater um papinho aí com o Pedro. Como vai, Pedro? Tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, Deodato. Boa tarde. Queria agradecer, em primeiro lugar, né, o convite a participar dessa conversa. Acho ótimo essas iniciativas de divulgar o trabalho que a gente faz na universidade para um público mais amplo, utilizar o recurso da internet para ampliar o alcance dessas pesquisas que a gente faz, né? E também ressaltar, para quem não conhece o canal Linha de Divisa, eu já assisti alguns vídeos de entrevistas, é bem interessante, vale a pena vocês se inscreverem nesse canal como forma de conhecerem um pouco o que está acontecendo dentro da universidade. Né? Pedro, eu tinha reservado uma pergunta para você, assim, fora até relativamente fora do contexto do nosso bate-papo, mas por curiosidade, como um cidadão que busca informações aí sobre várias áreas de interesse, eu queria falar justamente sobre a Luzia, o crânio da Luzia. Me parece que o crânio humano mais antigo encontrado no Brasil, lá em Lagoa Santa, na região de Lagoa Santa, lá próximo, que estava no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, que pegou fogo. Eu creio que tenha sido uma perda inestimável para a arqueologia brasileira, esse incêndio e o que provocou no crânio, porque me parece que ele foi resgatado parcialmente. Queria que você comentasse essa questão. A Luzia a gente pode chamar de um ícone, ela representa algo, né? Ela simboliza algo, ela simboliza o esqueleto mais antigo do continente, ela simboliza uma população pioneira em ocupar a região central do Brasil e possivelmente um dos primeiros a chegar no continente. Então ela tem um valor como memória, como patrimônio, ela conta uma história sobre quem eram essas pessoas. É claro que a Luzia não está sozinha, né? A Luzia faz parte de uma população de Lagoa Santa que viveu ali entre 10 e 7 mil anos atrás, né? A Luzia é um pouquinho mais antiga, por isso esse destaque para ela. Mas se a gente pensar nessa população de Lagoa Santa, a gente está falando de quase 200 esqueletos, indivíduos que foram escavados nessa região. Então a Luzia representa isso, mas ela também representa o descaso que a gente tem com os nossos acervos. Né? O incêndio do Museu Nacional, acontecido em 2018, ele pegou o acervo de ossos humanos, que no Museu Nacional não consistia só em Lagoa Santa, mas em populações costeiras, em populações, alguns crânios amazônicos, indígenas do século XIX, que a gente chama de botocudos, e diversas outras coleções, e transformou esse crânio em fragmentos de ossos queimados, né? Que é uma perda enorme, porque muitos estudos poderiam ser feitos no futuro com esses materiais. Eu, particularmente, tenho uma experiência muito... algo que me toca pessoalmente, esse incêndio, porque durante o meu doutorado eu trabalhei com as coleções do Museu Nacional, passei lá passava 30 dias, todo ano eu ia lá olhar esses materiais, e eu conheço por dentro e sei o potencial informativo que esses materiais poderiam dar sobre a saúde, a nossa ascendência biológica, sobre os rituais mortuários dessas primeiras populações, sobre como elas viviam, como era a ocupação do território, como de fato eram esses pioneiros da ocupação no Brasil. Né? E ver esse acervo todo queimando é muito triste e um alerta, né? Que tem que ser feito sobre quais são as políticas de cuidado com os nossos acervos, né? Trabalhei bastante com a população de Lagoa Santa até meu doutorado. Hoje me concentro mais nos acervos aqui da região amazônica,
mas não deixa de ser um alerta para todas as regiões do Brasil de que a gente deve levar mais a sério esse assunto. Pedro, Lagoa Santa fica bem próxima a Belo Horizonte e o aeroporto de Confins é na região de Lagoa Santa, não é? Isso. Ele é bem dentro da área de karst, né, que é uma APA de preservação, e que boa parte das cavernas e dos abrigos, né, que eram as regiões iluminadas das cavernas, onde viviam essas populações, onde eles enterravam os mortos e tinham vestígios de fogueiras e de assentamentos, né? Então todos eles são ao redor do aeroporto, né? Próximo, cerca de 1 hora de Belo Horizonte. Ok. Pedro, vamos voltar aqui na questão da curadoria. Mais uma curiosidade que eu tenho. Assim, são as etapas da curadoria, né? A lavagem, secagem, remontagem e a descrição do material. Então, são essas as etapas e elas podem durar décadas, 10, 20 anos, é isso? Olha, a curadoria em si, né, quando a gente fala em ossos humanos, ela não vai durar décadas. Muitas vezes o que acontece de décadas é quando o material é pesquisado por diferentes pessoas sob diferentes perspectivas, né? A curadoria em si, para dar um exemplo, né, depende muito do ritmo e do número de pessoas, alunos que estão envolvidos, né? Mas ela pode durar 1 ano, 2 anos. E por que esse processo tão lento, né? E isso depende muito do tipo de material que a gente tem. Materiais na Amazônia, por exemplo, eles são muitas vezes frágeis, né? São materiais que, pelo calor, pela umidade, pelo tempo que eles permanecem no solo, quando a gente vai tocar neles, muitas vezes eles se desmancham. Então, o trabalho de curadoria, ele é tentar expor esses ossos, limpar esses ossos. Às vezes a gente pode usar mais ou menos água. Nos materiais que a gente tem usado, a gente está usando cotonetes, para você entender o grau de precisão e cuidado que a gente tem que ter com esses materiais. Os cotonetes, porque a gente não exerce muita pressão, por exemplo, escovando ou passando um instrumento mais pesado, e a gente vai umedecendo esse sedimento e limpando. O objetivo dessa curadoria é observar e expor o material ósseo, né? Entender quais são as características desse material. Às vezes a gente pode observar uma infecção, trauma, a gente pode observar os dentes, cáries, infecções na boca. Então, tem várias características que a gente pode observar nesses ossos, e para isso a gente precisa expor a superfície. Então, esse primeiro passo é de limpeza, né? Depois, a gente tenta remontar, porque esses materiais eles são muito fragmentados, né? Não achem que a gente encontra sepultamentos ou esqueletos íntegros. Eles vêm quebrados, com partes faltando, e aí a gente tenta montar eles usando materiais simples, como cola e fita, e reconstruindo a forma original desse material. E, por fim, a gente numera e inventaria, ou seja, identifica em qual parte anatômica esse material pertence. Então, a gente está falando do fêmur, está falando de ossos da bacia, do crânio, dentes, e aí a gente inventaria de forma o mais detalhada possível, para depois a gente disponibilizar isso para o pesquisador que queira fazer uma análise com esse material. No caso, a gente tem materiais, e no caso da Amazônia é interessante, porque às vezes a gente traz a escavação para o laboratório. Isso que é um elemento que mostra um pouco da importância do cuidado com esse material. O campo, ele é cheio de pressões, né? Eu preciso trazer minha equipe de volta, o campo tem 30 dias, às vezes eu tenho um empreendimento que está acontecendo e ele te pressiona para acabar logo a escavação. Então,
como a escavação de um sepultamento ela é muito lenta, eu preciso fazer isso de maneira muito cuidadosa, eu posso trazer, se o sepultamento está numa urna cerâmica, por exemplo, eu trago a urna inteira cheia de terra e faço a escavação no laboratório. Então, a curadoria já começa no processo de escavação. Então, isso que é interessante. A escavação já é parte inicial do processo de curadoria. Existem situações, e eu trabalho numa especificamente, a gente pode conversar depois, que é um cemitério histórico aqui na cidade de Belém, onde ele não tava, os ossos não estavam enterrados em urna. Mas como existia uma pressão de tempo para escavar esse sepultamento, se a gente encontrou talvez 10 indivíduos, 10 esqueletos numa área do cemitério, o que foi feito? Foi cortado um bloco, e a gente dividiu, de fato, em 4 blocos, fizemos uma estrutura de caixa de madeira e trouxemos esses blocos para o laboratório. Então, no momento, por exemplo, essa é uma das atividades que eu tenho coordenado, que é a escavação desses blocos com esqueletos humanos em laboratório, né? Então, tudo isso ele é uma cadeia, né, de procedimentos. O cuidado que eu tenho na escavação vai impactar na qualidade da pesquisa que eu vou fazer no futuro. Porque quanto mais íntegros os ossos vão estar, quanto mais eu entendo a maneira com que eles foram depositados no solo, tanto na questão da anatomia, quanto na posição deles, mais informações eu vou ter sobre a vida, a morte e a cultura dessas populações.